Li o meu primeiro mangá e a experiência foi completamente diferente daquilo que eu imaginava. O escolhido foi Solanin de Inio Asano. Ele é bem consagrado, o pessoal falou super bem, porém eu tenho algumas ressalvas que eu vou falar nesse vídeo aqui. Vem comigo que a gente vai comentar sobre Solanin parte 1. Olá, eu sou Julia Nardi. Neste canal eu falo sobre livros, literatura, clássicos, best-sellers e muito mais. Se você gosta desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui embaixo. A primeira experiência que eu tive com o mangá, então, foi Solanin. Eu já, obviamente, já tinha lido histórias em quadrinhos, cresci lendo Turma da Mônica, né? Acho que muitos de nós crescemos lendo Turma da Mônica, mas o mangá, ele é uma experiência um pouco diferente. Primeiro de tudo é que a gente começa ao contrário, tá? Então, nunca é na versão correta. A hora que você vai abrir o livro, aqui ó, ele já tem uma página escrito pare, você está lendo errado, ele já tem uma descrição aqui de como você deve ler, qual a ordem. Então a gente sempre começa daqui para cá e não o inverso, tá? Então a gente vai sempre ao contrário. Nos primeiras páginas, nos primeiros momentos, eu demorei um pouquinho, porque a gente, intuitivamente, a gente sempre tenta seguir a nossa ordem normal de leitura, mas aqui ele ocorre ao contrário. Então a gente tem que se atentar a isso aqui, principalmente se caso o seu livro não venha com essa paginazinha aqui, você pode estar lendo o final da história e não o começo, tá? Então, por favor, se atentem a isso. Mas não interfere na leitura, eu acho que em poucas páginas vocês pegam o jeito e não fica tão difícil assim. Eu particularmente gosto mais de livros, não gosto muito de histórias em quadrinhos, assim, pra ler em sequência. O mangá também foi a mesma experiência, eu gosto mais da leitura mesmo, pegar um livro ali e ir devorando ele, do que na questão do mangá, que ele tem uma ideia mais diferenciada. Vantagem, você lê muito rápido, então eu li, enrolando, eu li em 4 dias, mas dá pra você ler tranquilamente em um dia. Se você pegar o dia inteiro pra ler, você finaliza. Este aqui em questão é o volume 1, ele tem volume 1 e volume 2, então a minha escolha foi proposital, um mangá que tivesse menos volumes, porque é normal de mangás ter vários volumes, 17, 18, 20, 30 volumes. Então eu quis alguma coisa mais concisa, principalmente porque eu não saberia se eu iria gostar, como que seria essa experiência. Então eu optei por Solanin. Eu pesquisei um pouquinho, o autor ele é muito renomado nesse ponto, o Inio Asano, não sei se eu estou pronunciando correto, qualquer coisa vocês me corrijam. Gostei da indicação, gostei da sinopse e tudo mais, acabei comprando este livro, então, o volume 1. Ele vende em volume único, mas eu descobri que se você compra volume 1 e volume 2 separado, sai mais barato. Então eu acabei comprando separadamente. As ilustrações, vai meu ponto positivo aqui, eu adorei. Eu vou mostrar algumas para vocês, não sei até que ponto a câmera vai focar, mas tem algumas ilustrações muito bonitinhas, gente. Ó, a arte é muito legal, muito bem feita essa arte. Vou mostrar mais pontos aqui para vocês, ó. Então a arte é o ponto positivo. Eu acho que o mangá ele junta muito isso, né? A arte da escrita com a arte da ilustração, de captar essa essência como um todo. Aqui nesse livro ele foi muito bem captado. A ilustração aqui, a capa ela é colorida, por dentro tudo em preto e branco, tá? Mas a capa ela tem essa questão mais colorida aqui, é realmente muito bonitinho, muito bem feito. Vamos falar sobre a história. A história de forma nenhuma me prendeu e de forma nenhuma eu gostei. Eu estava lendo O Apanhador no Campo de Centeio, onde eu estava criticando sobre o Holden, e aí eu pego o Solanin e eu tô basicamente, parece que continuando ali o que o Holden fala. Eu tenho um casal jovem, tem alguma questão de crescimento, dela tentar entender o que ela quer fazer da vida dela e tudo mais. Tem muita nostalgia com relação ao período da faculdade. É aquele período realmente da juventude onde você está tentando se descobrir. Só que aqui ela foi tentar se descobrir largando do emprego e aí as dívidas vão formando, né? O namorado dela, o Taneda, também tem uma questão, ele trabalha muito incessantemente, não ganha tão bem assim, não é, vamos dizer assim, que ele fala que não é registrado, né, mais ou menos nessa perspectiva, e ele tem o sonho de ter uma banda, então a namoradinha ali, a Meiko, ela acaba incentivando ele a seguir com essa banda e tal, e ali a gente sabe que existem essas dificuldades como um todo, vai ter muita frase de reflexão da vida, muita aquela coisa de evoluir, cada um tem os seus dilemas pessoais ali, cada um tem as suas peculiaridades,
mas basicamente a gente vai estar acompanhando ali dois jovens que estão tentando se descobrir no mundo e refletem muito sobre aquela questão da vida, do trabalho. A vida é só trabalhar. Então vai muito refletir isso e a busca dos sonhos. Eu particularmente não gosto desse tipo de história, não combina, não funciona para mim, vamos dizer assim, esse tipo de narrativa. Tem o volume 2, na verdade a história ela para realmente no meio ali, então vamos ver como que vai funcionar esse volume 2. Ponto positivo, gostei muito da leitura, da forma, né, de ler, né, de trás para frente ali, mais ou menos isso, de pegar o jeito, de ter essa experiência diferente. Gostei das ilustrações. Foi uma quebra ali no que eu vinha lendo, né, de muitos livros, então foi uma quebra. Porém, a história tá difícil, né? A história tá difícil. Eu gosto de uma coisa muito mais funcional do que realmente o que tá narrado aqui. Entendo, né? Tem aquela questão da crítica e tudo mais. São jovens ali, enfim. Mas é difícil pra gente ali que tá olhando de fora realmente concordar com tudo isso e falar ok, né? Passar a mão na cabeça e tudo mais. Então, na questão da história, eu acho que pegou um pouco ali. Como eu disse, eu gosto mais de ler os livros, né? Amo ler Turma da Mônica, mas eu gosto realmente para pegar, para ler, eu gosto de realmente detalhar um livro ali. Quero ler outros mangás? Quero, porque por mais que a história que não tenha me cativado tanto, eu gostei da experiência. Então, quero ler mangás, mas agora tentar pegar alguma outra dinâmica. Essa versão aqui, ela é uma versão pocket. Eu não sei se eu comprasse o volume único, se seria um pouquinho maior. A versão pocket, se fosse um mangá muito grande, uma coisa muito mais extensa, ou até mesmo um livro muito extenso, eu praticamente não gosto, porque a letrinha foi muito pequenininha, para você abrir o livro é complicado e tudo mais. Aqui, por ele ser pequenininho, não tive problema. Foi ok, a gente sabe que é menorzinho e tudo mais, mas não tive problema com relação a isso, tá? O tamanho das letras ali dos diálogos dá tranquilamente para você ler, não tem essa dificuldade, tá? Caso você compre o volume único, caso você já tenha o volume único, não sei se é diferente, então comenta aqui embaixo para saber, pra gente saber se tem alguma diferença nesse sentido, mas no Pocket eu não senti dificuldade, tá? Talvez, eu sei que aquele, tem um mangá muito conhecido, né, tá muito divulgado, que é aquele Your Name, ele é bem grandão, já cheguei a pegar, já peguei na mão esse mangá e tal, então talvez ele numa versão Pocket fique difícil, mas nesse caso aqui não foi. Ó, para vocês terem uma ideia, a quantidade de páginas, ó, eu tô abrindo ao contrário de novo, mas a quantidade de páginas que a gente tem aqui é 210 páginas para o volume 1. Então não é muita coisa, tá? Considerando que é um volume pocket, não é muita coisa. Minhas próximas experiências com mangás, o que eu andei pesquisando e o que talvez eu penso sobre isso. Tem alguns mangás que eu vi que eu gostei, mas porém eles têm mais de 18 volumes. É puxado, né? Principalmente se eu gostar, eu não sei nem onde eu vou colocar 18 volumes. E ler em Kindle, pra mim, mangá é fora de questão, porque mangá, ele é uma arte. Então não dá pra você pegar essas ilustrações e ler pelo Kindle, eu acho muito ruim. Eu sei que tem gente que gosta, eu sei que, nossa, barateia muito, facilita muito a vida, não vou negar. Mas pra mim, o mangá, ele tem que ser físico, gente, não tem como. Pra você analisar realmente a ilustração e voltar e tudo mais, ele tem que ser físico. Minha opinião, tá? Meu marido leu Dragon Ball em Kindle, pra ele tava ótimo. Eu já não consigo. Prefiro realmente muito mais, vou tocar para o contrário, muito mais em modo físico. Mas vocês têm alguma dica, alguma ideia também, podem deixar aqui embaixo. É uma coisa que eu tenho pouco conhecimento, que eu tenho pouco conteúdo, pouca bagagem, na verdade, com a parte mais ilustrativa aqui da literatura. Então, caso vocês tenham alguma ideia, alguma dica, alguma coisa aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu posso avaliar também, ainda trazer esse ano ou ano que vem, vamos ver como a gente vai encaixar isso daqui, tá bom? Muito obrigada por terem assistido até aqui, por terem acompanhado aqui essa narrativa do Solanin. Não deixe de curtir, de se inscrever, posso trazer mais vídeos também sobre isso, se vocês quiserem. E até o próximo vídeo neste canal.